Livro A Conjuração Anticristã, Monsenhor Henri de Lassus. Apêndice 3. Documentos relativos à Revolução. Esses documentos poderiam ser muito numerosos. Contentar-nos-emos em oferecer 3 que poderão confirmar nossos leitores nessa dupla convicção que a Revolução do fim do século XVIII foi um primeiro ensaio de aplicação dos princípios ensinados nas lojas e nas lojas de retaguarda, que esse crime social foi obra dos franco-maçons. 1. Livros que descreveram antecipadamente a Revolução. Em 1771, um dos corifeus do filosofismo, que mais tarde foi convencional, Sébastien Marcier, publicou, sob o título L'An 2240 ou Have Seal and Foot Jamais, ano 2240, ou Sonho, se ele jamais existir. Um livro estranho, no qual todos os acontecimentos que iam se suceder, 18 anos depois, estavam nitidamente indicados. Pode-se mesmo crer, segundo uma nota no capítulo 2, o qual tem por título Tenho 700 anos, que ele foi escrito em 1786, quer dizer, 30 anos antes de que fosse posta em atividade a máquina montada no segredo das lojas de retaguarda para transformar a França. Esse livro não tardou em ser conhecido em Roma, porque numa brochura impressa naquela cidade, em 1797, lê-se o que se segue. Um homem que estava bem ao par do que se tramava, Marcier, deu a público uma obra que os acontecimentos tornaram muito notável, mas que à época foi tomado como romance, porque ele só falava daquilo que deveria acontecer dentro de 7 séculos, que estava escrito sob o símbolo de um sonho e que ele anunciava coisas que, se bem que depois se tenham infelizmente realizado, eram vistas na época como impossíveis. Nesse livro, Marcier anunciava o que segue. No capítulo 1, a soberania absoluta é abolida pelos Estados Reunidos. A monarquia não mais existe. O ancinho, a navete e o martelo são mais brilhantes do que o cetro. Porque o governo não seria republicano? Será a época terrível e sangrenta de uma guerra civil, mas o sinal da liberdade, remédio terrível, mas necessário. A Bastilha é derrubada. Os mosteiros são abolidos, os monges casam, o divórcio é permitido, o Papa despojado dos seus estados. Ó Roma, dizia Mercier, como te odeio! Como todos os corações abrasados de um justo ódio, sentem o mesmo horror que tenho pelo teu nome. Esse capítulo era intitulado Não tão distante quanto se pensa. A destruição da Bastilha, acabamos de dizê-lo, encontra-se literalmente anunciada, página 36. Dizem-me que a Bastilha tinha sido derrubada de alto a baixo, por um efeito, sem dúvida, desse ódio virtuoso que o ser sensível deve ao opressor, e esse vil populacho dos reis que terão, em todo sentido, atormentado a espécie humana. Páginas 6 e 7. Essas palavras escritas e impressas 30 anos antes do acontecimento não são muito dignas de nota? No capítulo 3, cujo título é Visto-me na loja de roupas usadas, Mercier descreve exatamente a forma dos trajes, o boné, a grande gravata, o corte de cabelo adotado, com efeito pelos revolucionários. Páginas 17, 18 e 19. O capítulo 6, intitulado Os Chapéus Enfeitados, anuncia, páginas 28 e 29, a abolição das ordens e dos títulos. O capítulo 7, A Ponte Desbatizada, e o 8º, A Nova Paris, giram em torno de certas mudanças a serem feitas na parte material da cidade. Elas foram em parte executadas e em parte projetadas pelos revolucionários. No capítulo 36, o autor faz soar o sino, a rebate para excitar a revolta e ao derramamento de rios de sangue para conquistar uma liberdade quimérica. Para certos estados, diz ele, há uma época que se torna necessária, época terrível, sangrenta, mas que é o sinal da liberdade. O contexto não deixa dúvida de que Mercier
teve em vista os tempos vizinhos daquele em que escrevia. No capítulo 22, ele anunciara que seria derramado mais do que o sangue dos tiranos. Aqui, no capítulo 36, ele diz que o assassinato de Luís XVI, no início dessa época terrível e sangrenta, deviam juntar-se muitos outros e misturar ao sangue dos tiranos o sangue de tantos milhares de vítimas. Nesse mesmo capítulo, encontramos nomes de estátuas emblemáticas, entre outras, a do negro vingador do Novo Mundo, que tem aos seus pés os fragmentos de 20 cetros. A separação dos dois mundos, o de antes da Revolução e o pós-revolucionário, fora, pois, marcada com antecedência através das mudanças na nação, a transformação material de Paris, a abolição das ordens e dos títulos, o regicídio e também a propagação da Revolução para as outras monarquias, cujos cetros quebrados jaziam aos pés do negro. Mercier permaneceu entre os republicanos moderados. Ele não votou pela morte do rei. Ele tinha sido enviado à convenção pelo departamento de Seine-et-Oise. No seu livro, L'An 2240, ele prevê o despertar do Japão para a vida europeia. Ele pinta o japonês dos nossos dias, vestido segundo a moda de Paris, possuidor de um exército treinado por oficiais estrangeiros, uma constituição inspirada no Esprit de Lois e uma justiça baseada no Tratado dos Delitos e Penas de Beccaria. Tais previsões, levadas a esse ponto, são difíceis de se explicar, mesmo para quem mais profundamente estudou a tríplice cooperação dos enciclopedistas, franco-maçons e iluminados na Revolução. Em 1797, apareceu em Neufchâtel um livro intitulado Os Verdadeiros Autores da Revolução de 1789, escrito por Soldart. O autor nota a trama obscura e clandestina urdida pelo calvinismo, pelo jansenismo e pelo filosofismo nascente, página 425. Numa nota, nessa mesma página, ele diz: o cavaleiro Foillard ou de Follard, 1669 a 1752, foi um excelente militar. O tinha previsto o movimento revolucionário em 1729. Trama-se, exclamava ele então, uma revolução cujas molas são tão delicadas quanto imperceptíveis e cuja política é admirável. É preciso que as potências da Europa tenham binóculos muito ruins para que não percebam a tempestade que as ameaça. Um outro livro vindo da Holanda, ou datado da Holanda para não ter necessidade de aparecer com o privilégio do rei, esteve em grande voga no meio do século XVIII. Todos os autores maçons da época o mencionam. Tinha por título L'Ordre des Francs Maçons, Trahi et le secret du Mopsi Reveli, a ordem dos franco-maçons traída e o segredo do Mopsis revelado. Amsterdã, 1745. Era a explicação completa dos 3 primeiros graus, tais como ainda existe hoje nos seus traços gerais. 20 anos após, o mesmo autor, o padre Larudan, publicou uma outra obra, Les Francs-Maçons Écrasés, os francos maçons esmagados, seguida do livro intitulado L'Ordre des Francs-Maçons Trahi, traduzida pelo latim. A Revolução Francesa está aí descrita e analisada nos seus princípios e nos seus caminhos, com 23 anos de antecedência, com uma penetração impossível de conceber sem o conhecimento aprofundado da cooperação das lojas. Quem poderia ter dado a fórmula definitiva, sempre atual, da República e da democracia que deviam suceder à realeza e se manter com o cadafalso? Não obstante, é o que se podia ler nesse livro, sob a forma de um escrito histórico, cujo disfarce não podia enganar ninguém. O autor emprestava ao seu personagem, Cromwell, os pensamentos, as máximas, as considerações políticas que teria sido impossível então expor de forma direta.
Ele desvendava a maçonaria, que preparava o que devia ser a revolução, e teve êxito em fazê-lo com uma fidelidade, uma previsão do futuro às quais a história não devia oferecer nenhum desmentido. E isso se vendia em Paris 8 anos antes da ascensão de Luís XVI. Conhecemos a estranha cena em que Cazotte, através de um prodígio de reportagem antecipada, descreveu 3 ou 4 anos antes de 1789 os traços, mesmo circunstanciados, da tragédia revolucionária, predizendo a numerosos deputados o fim deles sobre o cadafalso. Tudo isso confirma que o terror foi obra da franco-maçonaria. Essas advertências são detalhadas e vindas de fontes tão diferentes, não conseguiram abrir os olhos dos contemporâneos. E ainda agora encontram-se homens inteligentes e instruídos que se recusam a ver a mão da franco-maçonaria na Revolução. Em 1791, o padre Lefranc, antigo membro da congregação dos audistas, que acabava de ser dispersada, publicou na Casa Le Petit, Rua do Lavore, 10, O Véu Levantado para os Curiosos, ou o Segredo da Revolução Francesa, revelado com a ajuda da franco-maçonaria. Depois, no ano seguinte, a Conjuração contra a Religião Católica e os Soberanos. O terceiro capítulo do Voir Lev pour les Curieux é consagrado à ação da franco-maçonaria sobre a Assembleia Nacional, sob o título O que a Assembleia Nacional deve à franco-maçonaria. Lê-se o que se segue. É difícil explicar quanto a Assembleia Nacional da França deve à franco-maçonaria. Vários franceses, ainda hoje, estão persuadidos de que foi o despotismo nacional, a obstinação da nobreza e do clero que forçaram a Assembleia a se reunir como Assembleia Nacional e a atacar impiedosamente todos os abusos que reinavam sob o antigo regime. Esses franceses, que ignoram a influência do governo maçônico, não somente nas lojas maçônicas retificadas, mas também nos clubes espalhados por todo o território nacional, são diretamente enganados pela bonomia dos maçons, pelas suas aparências e pelos discursos que são impressos por toda parte. No entanto, a verdade é que, antes de os Estados Gerais serem convocados, todos os franco-maçons só faltavam de elevar seus grãos-mestres a algum posto importante que os colocasse em situação de figurar na primeira posição e lhes obtivesse uma grande consideração. Eles nada pouparam para conseguir esse intento. Os fastos do Império Francês transmitirão para a posteridade os inauditos esforços que os franco-maçons fizeram em todas as províncias para levarem todos os franceses ao compromisso de se reunirem a eles com vistas a abolir tudo o que pudesse lembrar o Ancien Régime e substituí-lo pelo da sociedade deles, feito, segundo eles, para conclamar todos os homens à liberdade e à igualdade primitiva para as quais o homem nasceu. A Assembleia Nacional favoreceu com todo o seu poder os projetos da ordem maçônica. Podemos julgar isso pela adoção do seu governo, das suas máximas e pelo fervor que ela pôs em sustentar tudo que a sociedade maçônica lhe sugeriu através dos seus clubes, suas associações e seus escritos. É de se notar, primeiramente, que a Assembleia Nacional, não obstante sempre dissesse que queria um governo monárquico e que jamais o rei teria sido mais rei do que o seria pelo decreto dela, acabou, no entanto, por adotar um governo republicano e uma democracia pura, cuja a organização tomou emprestada a franco-maçonaria. Para convencer-nos disso, que se examine a divisão que ela fez do reino. O autor faz em seguida a aplicação dessas deduções gerais e mostra que a divisão do trabalho adotado pela Assembleia, o procedimento de suas discussões, as funções dos seus órgãos, o juramento e as insígnias de seus membros correspondem a um método, a um juramento e às insígnias adotadas nas lojas. O padre Lefranc diz ainda:
É evidente que os franco-maçons, os propagandistas, os filósofos e uma multidão assalariada de sectários insensatos querem abolir a religião cristã, não somente no seio da França, mas na Europa inteira, no universo. É evidente que, sobrepujando todos os erros dos heréticos de todos os séculos e dos filósofos de todos os tempos, eles inventaram um sistema que equivale à idolatria. Esse sistema permite que o povo se entregue aos seus prazeres, desde que o bem público não sofra. Enriquece-o com o que tira dos templos e dos ministros do culto religioso. Faz o povo esperar uma felicidade celeste, trabalhando sua terra. As pessoas não se persuadirão, nos séculos futuros, de que os franco-maçons tenham formado uma confederação contra o verdadeiro Deus, contra a religião, contra os homens sábios e virtuosos, a que todos os seus esforços tenham sido reunidos para substituí-los por tudo quanto a nação que os nutria encerrava de pessoas sem princípios, sem costumes. Não se poderá acreditar que elas tenham tido a imprudência de traçarem elas próprias, aos conselheiros da nação francesa, o plano que devia derrubar sua constituição e sua religião. Lefranc, Conjuration contre la religion catholique, Paris, 1792, páginas 113 a 115. Ninguém, continua Lefranc, conhece melhor a constituição da franco-maçonaria do que o senhor de Lalande, cuja história escreveu no dicionário enciclopédico e que trabalhou com Condorcet no código dessa sociedade e na organização de todas as suas partes. Se as lojas maçônicas são hoje a escola de todos os princípios da irreligião que infectaram a França, é a esses filósofos que devemos imputá-lo, posto que formaram o regime e continuam a conduzir suas operações. A mesma linguagem mantida em todos os clubes, o mesmo espírito de irreligião manifestado da mesma maneira em todas as lojas maçônicas, tudo indica a universalidade de princípios, o mesmo motor, os mesmos ensinamentos, o mesmo ódio, o mesmo furor contra a religião cristã e contra a única religião cristã. Sim, é somente a ela que se quer mal. E é para destruí-la que se perturba a França, visto como, através dos decretos de 29 de novembro de 1791, a religião católica foi a única cujo culto foi proscrito, a única a qual se recusam templos, a única cujos ministros são perseguidos com encarniçamento que beira o furor. Os franco-maçons, que são consequentes, dizem abertamente nas suas assembleias, e mesmo na Assembleia Nacional, que a religião cristã não pode estar de acordo com a Constituição do Reino. Lefranc, Conjuration, Paris, 1792, páginas 115 a 118. Livro A Conjuração Anticristã, Monsenhor Henri de Lassus. Apêndice. 4. Documentos relativos à alta venda. Cretineau Joly apresentou no seu livro L'Église romane et les révolutions alguns dos documentos que lhe tinham sido entregues por Gregório XVI para a composição da história das sociedades secretas. Incluímos alguns fragmentos desses documentos nesse livro. Cremos dever reproduzi-los aqui, tais como se encontram na obra de Cretineau Joly. 1. Carta do cardeal Consalve ao príncipe de Metternich, data de 4 de janeiro de 1818. A Santa Sé manifesta aqui a presciência que tem do perigo que o carbonarismo, atesta do qual logo será colocada à alta venda, faz a sociedade correr. As coisas não vão bem em nenhuma parte, e penso, caro príncipe, que nós nos sentimos por demais dispensados da mais simples precaução. Converso diariamente aqui com os embaixadores da Europa acerca dos perigos futuros que as sociedades secretas preparam para a ordem recentemente reconstituída. E percebo que só me respondem com a maior de todas as indiferenças. Imaginam que a Santa Sé está inteiramente pronta a se assustar.
Espantam-se com os conselhos que a prudência nos sugere. É um erro manifesto que eu ficaria muito feliz de não ver compartilhado por Vossa Alteza. Tendes bastante experiência para que não queirais pôr em prática o conselho de que mais vale prevenir do que remediar. Ora, é chegado o momento de prevenir. Precisamos aproveitá-lo, a menos que nos decidamos antecipadamente por uma repressão que não fará senão aumentar o mal. Os elementos que compõem as sociedades secretas, sobretudo aqueles que servem para formar o núcleo do carbonarismo, ainda estão dispersos, mal apoiados ou em ovo. Mas vivemos numa época tão fácil para as conspirações e tão rebelde aos sentimentos do dever que a mais vulgar circunstância pode muito facilmente reproduzir uma temível agregação desses conciliábulos esparsos. Vossa Alteza faz-me a honra de dizer-me, na sua última carta, que me inquieto muito vivamente com alguns abalos, naturais ainda, após uma tão violenta tempestade. Estimaria muito que meus sentimentos permanecessem no estado de quimera. Não obstante, não posso iludir-me durante tanto tempo com uma esperança tão cruel. Por tudo aquilo que recolho de diversos lados e por tudo aquilo que entrevejo no porvir, creio, e vereis mais tarde se estou errado, que a revolução mudou de marcha e de tática. Ela não ataca mais à mão armada os tronos e os altares. Ela se contentará em miná-los através de incessantes calúnias. Ela semeará o ódio e a desconfiança entre os governantes e governados. Tornará uns odiosos, ao mesmo tempo em que se queixa dos outros. Depois, um dia, as mais seculares monarquias, abandonadas por seus defensores, encontrar-se-ão à mercê de alguns intrigantes de baixo nível, aos quais ninguém se digna a conceder um olhar de atenção preventiva. Pensais que nesses temores por mim manifestados, mas sempre por ordem verbal do Santo Padre, existe um sistema pré-concebido e ideias que só podem nascer em Roma. Juro a Vossa Alteza que ao lhe escrever e ao me dirigir aos altos poderes, despojo-me completamente de todo interesse pessoal, e que é de um ponto muito mais elevado que encaro a questão. Não a considerar agora, porque ela, por assim dizer, ainda não entrou no domínio público, é condenar-se a arrependimentos tardios. O governo de Sua Majestade Imperial e Real Apostólica toma, eu o sei, e o Santo Padre agradece-lhe do fundo de sua alma todas as prudentes medidas que a situação comporta. Mas gostaríamos que ele não se descuidasse, como o resto da Europa, acerca de terríveis eventualidades. A necessidade de conspirar é inata ao coração dos italianos. Não se deve deixá-los desenvolver essa tendência ruim. Senão, em poucos anos, os príncipes se verão obrigados a usar a severidade. O sangue ou o cárcere estabelecerá entre eles, os seus súditos, um muro de separação. Caminharemos assim para um abismo que com um pouco de prudência seria muito fácil evitar. Graças aos 3 eminentes serviços que Vossa Alteza prestou à Europa, ela mereceu um lugar privilegiado no Conselho dos Reis. Adquiristes e inspirastes, caro príncipe, confiança. Aumentai ainda essa glória tão universal, colocando os conspiradores noviços na impossibilidade de prejudicar os outros, assim como a eles mesmos. Foi essa arte de presciência e de cálculo antecipado que brilharam os grandes homens de Estado. Vós vos guardareis de faltar à vossa vocação. A linguagem da Santa Sé não foi compreendida. Suas advertências foram desdenhadas. Pouco depois ou na mesma época, a alta venda era constituída. 2. Instrução secreta permanente, dada aos membros da alta venda. Depois que nos estabelecemos como corpo de ação e que a ordem começa a reinar no fundo da venda mais afastada, como no seio daquela mais próxima do centro, existe um pensamento que sempre preocupou profundamente os homens que aspiram à regeneração universal.
É o pensamento da libertação da Itália, do qual deve sair, num dia determinado, a libertação do mundo inteiro, a república fraternal e a harmonia da humanidade. Esse pensamento não foi ainda compreendido por nossos irmãos de além Alpes. Eles acreditam que a Itália revolucionária não pode conspirar senão na sombra, distribuir algumas punhaladas em esbirros e traidores, e sofrer tranquilamente o jugo dos acontecimentos que se sucedem além dos montes para a Itália, mas sem a Itália. Esse erro já nos foi fatal por diversas vezes. Não se deve combatê-lo com frases, isso seria propagá-lo, mas é preciso matá-lo com fatos. Assim, em meio às preocupações que tenho o privilégio de inquietar os mais vigorosos espíritos das nossas vendas, uma existe que jamais devemos esquecer. O papado tem exercido em todos os tempos uma ação decisiva sobre os negócios da Itália. Pelos braços, pela voz, pela pena, pelo coração dos seus inúmeros bispos, padres, monges, religiosas e fiéis de todas as latitudes, o papado encontra abnegações sempre prontas ao martírio e ao entusiasmo. Por toda parte em que lhe apraza evocar essas abnegações, ele tem amigos que morrem, outros que se despojam por ele. É uma alavanca imensa, cujo inteiro poder somente alguns papas souberam apreciar, ainda que dele se tenha utilizado apenas numa certa medida. Hoje não se trata de reconstruir em nosso favor esse poder, cujo prestígio está momentaneamente enfraquecido. Nosso objetivo final é o de Voltaire e o da Revolução Francesa, o aniquilamento para sempre do catolicismo e mesmo da ideia cristã, que a permanecer de pé sobre as ruínas de Roma seria mais tarde sua perpetuação. Mas, para alcançar com mais certeza esse objetivo, e não arranjarmos voluntariamente reveses que adiam indefinidamente ou comprometem pelos séculos o sucesso de uma boa causa, não se deve dar ouvidos a esses franceses fanfarrões, a esses alemães nebulosos, a esses ingleses tristes, que imaginam todos matar o catolicismo, ora com uma canção impura, ora com uma dedução ilógica, ora com um sarcasmo grosseiro, contrabandeado como o algodão da Grã-Bretanha. O catolicismo tem a vida mais dura do que isso. Ele viu adversários mais implacáveis, mais terríveis, e se deu frequentemente ao maligno prazer de jogar água benta sobre a tumba dos mais raivosos. Deixemos, pois, nossos irmãos desses países se entregarem às intemperanças estéreis do seu zelo anticatólico. Permitamos mesmo que caçoem das nossas madonas e da nossa aparente devoção. Com esse passaporte, podemos conspirar inteiramente à vontade e chegar pouco a pouco ao termo proposto. Pois o papado é há 16 séculos inerente à história da Itália. A Itália não pode respirar nem se mover sem a permissão do Pastor Supremo. Com ele, ela tem os 100 braços de Briaré. Sem ele, está condenada a uma impotência que causa piedade. Ela nada tem além de divisões a fomentar, ódios a explodir, hostilidades a ver surgir, desde a primeira cadeia dos Alpes até ao último elo dos Apeninos. Não podemos querer um tal estado de coisas. Importa, pois, procurar um remédio para essa situação. O remédio está inteiramente encontrado. O Papa, quem quer que seja, jamais virá às sociedades secretas. Cabe às sociedades secretas dar o primeiro passo em direção à Igreja, com o objetivo de vencer os dois. O trabalho que iremos empreender não é obra nem de um dia, nem de um mês, nem de um ano. Pode durar vários anos, talvez um século, mas nas nossas fileiras o soldado morre e o combate continua. Não pretendemos ganhar os papas para a nossa causa, fazer os neófitos dos nossos princípios, propagadores das nossas ideias. Seria um sonho ridículo. E seja como for que andem os acontecimentos, que cardeais ou prelados, por exemplo, entrem espontaneamente ou por surpresa numa parte dos nossos segredos, não seria isso motivo para desejar a ascensão deles à sé de Pedro.
Essa ascensão nos poria a perder. A simples ambição conduzi-los-ia à apostasia. As necessidades do poder força-los-iam a nos imolar. O que devemos pedir, o que devemos procurar e alcançar, assim como os judeus esperam o Messias, é um Papa segundo as nossas necessidades. Alexandre VI, com todos os seus crimes privados, não nos conviria, porque jamais errou nas matérias religiosas. Um Clemente XIV, ao contrário, seria o que nos convém da cabeça aos pés. Borgia era um libertino, um verdadeiro sensualista do século XVIII, perdido no século XV. Foi anatematizado, apesar dos seus vícios, por todos os vícios da filosofia e da incredulidade, e deve esse anátema ao vigor com que defendeu a Igreja. Ganganelli entregou-se de mãos e pés atados aos ministros dos Bourbons, que lhe metiam medo, aos incrédulos que celebravam sua tolerância, e Ganganelli tornou-se um grande papa. É mais ou menos nessas condições que precisaríamos de um, se ainda for possível. Com isto, caminharemos mais seguramente ao assalto da Igreja do que com os panfletos de nossos irmãos da França, ou mesmo com o ouro da Inglaterra. Quereis saber a razão disso? É que para isso, para quebrar o rochedo sobre o qual Deus construiu sua Igreja, não mais temos necessidade de vinagre anibalino. Não temos mais necessidade de pólvora para canhão. Não temos mais necessidade nem mesmo dos nossos braços. Temos o dedo mindinho do sucessor de Pedro, comprometido com a conspiração, e esse mindinho vale para essa cruzada por todos os urbanos segundo e todos os São Bernardo da cristandade. Não duvidamos de que chegaremos a esse termo supremo dos nossos esforços. Mas quando? Mas como? Ainda não se distingue o desconhecido. Contudo, como nada deve nos afastar do plano traçado, e como ao contrário, tudo deve tender para ele, como se o sucesso devesse coroar, a partir do dia seguinte, a obra apenas esboçada, queremos nessa instrução, que permanecerá secreta para os simples iniciados, dar aos prepostos da venda suprema conselhos que deverão inculcar na universalidade dos irmãos, sob a forma de ensino ou de memorando. Importa, sobretudo, e com uma discrição cujos motivos são transparentes, jamais deixar pressentir que esses conselhos constituem ordens emanadas da venda. O clero está diretamente posto em jogo nisso, para que possamos, nesta hora, permitir-nos brincar com ele como com um desses reisetes ou principelos, sobre os quais basta nos soprar para que desapareçam. Pouca coisa há de fazer com os velhos cardeais e com os prelados cujo caráter é muito decidido. Devemos deixá-los incorrigíveis na escola de consalve e buscar nos nossos entrepostos de popularidade ou de impopularidade as armas que tornarão inútil ou ridículo o poder que eles têm nas mãos. Uma palavra habilmente inventada e que se tem a arte de espalhar em certas famílias honestas escolhidas, para que daí desça para os cafés e dos cafés para a rua, uma palavra pode, algumas vezes, matar um homem. Se um prelado chega de Roma para exercer alguma função pública no fundo das províncias, conheceis sobretudo seu caráter, seus antecedentes, suas qualidades, sobretudo seus defeitos. É ele desde logo um inimigo declarado? Um Albani, um Palota, um Bernetti, um Della Genga, um Rivarola? Cercai-o com todas as armadilhas que puderdes, estender sob seus passos. Criai para ele uma dessas reputações que assustam as crianças e as velhas. Pintai-o cruel e sanguinário. Contai alguns traços de crueldade que possam ficar gravados na memória do povo. Quando os jornais estrangeiros recolherem esses nossos relatos, que embelezarão por seu turno, inevitavelmente por respeito à verdade, mostrai, ou melhor, fazei mostrar através de algum respeitável imbecil esses jornais em que estão relatados os nomes e os excessos arranjados dos personagens.
Como a França e a Inglaterra, a Itália jamais ficará sem essas penas, que sabem se talhar nas mentiras úteis à boa causa. Com um jornal, cuja língua ele não compreende, mas no qual ele verá o nome de seu delegado ou de seu juiz, o povo não tem necessidade de outras provas. Ele está na infância do liberalismo, ele acredita nos liberais. Assim como mais tarde acreditará em nós, nem sabemos bem porquê. Esmagai o inimigo, qualquer que ele seja. Esmagai o poderoso, à força de maledicências ou de calúnias. Mas, sobretudo, esmagai-o no ovo. É preciso ir à juventude. É ela que precisamos seduzir. É ela que devemos arrastar, sem que o perceba, sob a bandeira das sociedades secretas. Para avançar a passos contados, mas seguros, nessa via perigosa, duas coisas são absolutamente necessárias. Deveis ter a aparência de ser simples como as pombas, mas sereis prudentes como a serpente. Vossos pais, filhos, vossas próprias mulheres, devem sempre ignorar o segredo que carregais em vosso seio. E se vos agradar, para melhor enganar o olho inquisitorial, ir frequentemente à confissão, estáis como de direito autorizados a guardar o mais absoluto silêncio sobre essas coisas. Sabeis que a menor revelação, o menor indício que se deixe escapar no tribunal da penitência ou em outra parte, pode acarretar grandes calamidades, e que o decreto de morte marca assim o revelador voluntário como o involuntário. Ora, pois, para garantir-nos um Papa nas proporções exigidas, trata-se inicialmente de moldar para ele uma geração digna do reino com o qual sonhamos. Deixai de lado a velhice e a idade madura. Ide à juventude, e se for possível até a infância. Jamais tenhais para ela uma palavra de impiedade ou de impureza. Máxima debetur puero reverência. Jamais esqueçais essas palavras do poeta, porque elas vos servirão como salvo-conduto contra os descomedimentos dos quais importa essencialmente se abster no interesse da causa. Para fazê-la frutificar no umbral de cada família, para vos conceder direito de asilo em cada lar, deveis apresentar-vos com todas as aparências do homem grave e moral. Uma vez estabelecida a vossa reputação nos colégios, nos ginásios, nas universidades e nos seminários, uma vez que tiverdes captado a confiança dos professores e dos estudantes, fazei com que, principalmente aqueles que se comprometem com a milícia clerical, gostem de procurar vossas conversas. Nutri-lhes o espírito com o antigo esplendor da Roma papal. Existe sempre no fundo do coração do italiano uma saudade da Roma republicana. Confundi habilmente essas duas lembranças. Excitai, acendei essas naturezas tão cheias de incandescência e de orgulho patriótico. Oferecei-lhes inicialmente, mas sempre em segredo, livros inofensivos, poesias esplendorosas de ênfase nacional. Depois, pouco a pouco, conduzireis vossos discípulos ao grau de cozimento desejado. Quando em todos os pontos do estado eclesiástico esse trabalho de todos os dias tiver disseminado nossas ideias como a luz, então podereis apreciar a sabedoria do conselho cuja iniciativa tomamos. Os acontecimentos que, segundo nós, se precipitam depressa demais, vão reclamar necessariamente, daqui a alguns meses, uma intervenção armada da Áustria. Há loucos que voluntariamente gostam de jogar os outros no meio dos perigos, e, no entanto, são loucos que, em determinada hora, arrastam até os prudentes. A revolução que se premedita na Itália não desaguará, senão, infelicidades e proscrições. Nada está maduro, nem os homens, nem as coisas, e nada estará ainda durante muito tempo. Mas dessas desditas podereis facilmente fazer soar uma nova corda no coração do clero jovem. Será o ódio ao estrangeiro. Fazei com que o alemão, il tedesco, seja ridículo e odioso antes mesmo da sua prevista entrada. A ideia da supremacia pontifícia misturai sempre a velha lembrança das guerras do sacerdócio e do império. Ressuscitai as paixões mal apagadas dos guelfos
e dos gibelinos. E assim conseguireis, com pouco trabalho, uma reputação de bom católico e de puro patriota. Essa reputação permitirá o acesso das nossas doutrinas ao seio do clero jovem, assim como ao fundo dos conventos. Em alguns anos, esse clero jovem terá, pela força das coisas, invadido todas as funções. Ele governará, administrará, julgará, formará o conselho do soberano, será chamado a escolher o pontífice que deverá reinar. E esse pontífice, como a maioria dos nossos contemporâneos, estará necessariamente mais ou menos imbuído dos princípios italianos e humanitários que iremos começar a pôr em circulação. É um pequeno grão de mostarda que confiamos à terra, mas o sol das justiças desenvolvê-lo-á até ao mais alto poder, e vereis um dia que rica colheita esse pequeno grão produzirá. No caminho que traçamos para os nossos irmãos, encontram-se grandes obstáculos a vencer, dificuldades de mais uma natureza a superar. Triunfaremos delas pela experiência e pela perspicácia. Mas o objetivo é tão bonito que importa abrir todas as velas ao vento para alcançá-lo. Quereis sublevar a Itália? Procurai o Papa, cujo retrato acabamos de traçar. Quereis estabelecer o reino dos eleitos sobre o trono da prostituta da Babilônia? Que o clero marche sob o vosso estandarte, crendo sempre marchar sobre a bandeira das chaves apostólicas. Quereis fazer desaparecer o último vestígio dos tiranos e dos opressores? Estendei vossas redes como Simão Barjonas. Estendei-as no fundo das sacristias, dos seminários e dos conventos, preferentemente no fundo do mar. E se nada precipitardes, nós vos prometemos uma pesca mais miraculosa do que a dele. O pescador de peixes tornou-se pescador de homens. Colocareis amigos nossos em torno da cátedra apostólica. Tereis pregado uma revolução de tiara e capa, marchando com a cruz e a bandeira. Uma revolução que não terá necessidade de ser, senão um pouquinho aguilhoada, para pôr fogo nos 4 cantos do mundo. Que cada ato da vossa vida tenda, pois, a descoberta desta pedra filosofal. Os alquimistas da Idade Média perderam o tempo e o ouro das suas vítimas na procura desse sonho. O das sociedades secretas realizar-se-á pela mais simples das razões. Ele está baseado nas paixões do homem. Não nos desencorajemos, pois nem por causa de um malogro, nem por um revés, nem por uma derrota, prepararemos nossas armas no silêncio das vendas. Assestemos todas as baterias, adulemos todas as paixões, tanto as piores como as mais generosas, e tudo nos leva a crer que esse plano terá êxito um dia, além mesmo dos nossos mais improváveis cálculos.